Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente. Estamos aqui numa viagem para realizar perícias, como sempre, interior, rodovia Anhanguera, mas não vamos deixar de criar conteúdo. Então, estou aqui com a engenheira Tatiana Coraci. Olá pessoal. E para quem não me conhece, eu sou o Rogério Santos e vamos falar sobre perícias judiciais. Como você viu no título desse vídeo, perícia em 10 minutos. É possível, pessoal? Polêmico, hein? Mais um assunto polêmico aqui no canal. Na verdade, o tema desse vídeo é para te chamar a atenção em problemas que podem acontecer numa perícia judicial, certo, Tatiana? Sim, o problema é o que não falta. Exatamente. Por isso que você precisa simplesmente saber como solucionar esses problemas. Quais são os caminhos, quais são as opções que você tem. A ideia aqui no canal é justamente isso, facilitar a sua vida. Para quem está começando, né, ou mesmo quem já tem um tempo de perícia, se de repente se depara com uma situação dessa que nós vamos comentar aqui, ele não sabe o que fazer. Então eu acredito que quando você vê um vídeo desse, fica muito mais tranquilo para você tomar uma decisão, porque você viu que outros profissionais, no caso profissionais que já realizam perícias há muito tempo, que têm experiência no assunto, né, nós somos especializados nessa área, onde já deparamos com determinado assunto e quais foram os caminhos, né? E quais foram os resultados relacionados a esses caminhos adotados. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Qual é a situação que, de repente, você... Não que você vai fazer a perícia, mas, de repente, que você vai chegar à conclusão que não deve dar continuidade e que em 10 minutos você consegue. Porque está se perguntando assim... Ô Rogério, você falou que uma perícia em 10 minutos. Vamos raciocinar um pouquinho, pensa comigo, tá? Mas antes, não se esqueça de dar um like nesse canal, é muito importante para nós. É dessa forma que a gente consegue fazer mais e mais conteúdo para vocês. Não tem custo nenhum para você, é só ir lá dar um likezinho, ok? Compartilhe o vídeo, comenta aí embaixo, isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube e, consequentemente, ter uma entrega maior, atingir mais pessoas, ok? Então, vamos lá. Quais são as situações que, de repente, você vai se deparar que em 10 minutos você já vai tomar uma decisão em relação a essa perícia? Imagina você chegou, né, entrou, passou pela portaria, entrou na empresa, está com as partes lá, aí você vai descrever o nome de cada um que está participando da perícia. Às vezes tem 5, 6, 7, 8 pessoas para você escrever. Qual é o cargo dessas pessoas? Qual é o tempo de empresa, né? Até para saber se essa pessoa ela estava no período que o reclamante trabalhou também. Porque às vezes a pessoa fala uma série de atividades que ela faz hoje, mas não é da época do reclamante, e a atividade na época era realizada diferente. Então você tem que pegar também o tempo de casa, todas essas informações. Só isso, pessoal, já dá mais de 10 minutos. Então, uma perícia bem feita, dificilmente você vai conseguir fazer em menos de 10 minutos, mesmo aquelas perícias simples, certo, Tatiana? Que eu costumo dizer pro pessoal que assim, principalmente a gente quando está começando, a gente não tem experiência das situações. E cada perícia é uma perícia, cada lugar é um lugar, ainda que seja de atividades semelhantes. Por isso a gente não determina o adicional por atividade, e sim atividade versus local onde é executada essa atividade e uma série de outras questões que envolvem o processo. O que é a questão? Quando você vai conseguir numa perícia resolver uma situação, seja ela qual for, em 10 minutos. Você fez um agendamento de uma perícia X, você chegou numa empresa, inclusive isso foi uma dúvida, né, de alguns alunos que encaminham para a gente na plataforma. Quando a gente está começando, isso é normal, né? Então você marcou uma perícia X, dentre todas as outras perícias que você fez agendamento no dia, né? Ou não, é só essa perícia, enfim.
Você fez o agendamento da perícia, chegou lá e o autor não está no local. Você não conhece a empresa, você nunca fez uma perícia naquele local, tá? A reclamada não sabe o setor onde o autor trabalhou. Enfim, como é que o perito vai realizar? E aí tem duas questões. O perito pode fazer a perícia sem a presença do autor? Sim, pode. Em casos onde o perito já conhece a empresa, conhece a função, já fez outros laudos e por algum motivo o autor não compareceu e também não comunicou, o perito pode sim fazer essa perícia, né? Ele tem embasamento para concluir de forma imparcial aquele laudo. Agora, nesses casos onde o perito chegou, ele não conhece o setor, o autor não foi para dar detalhes, a reclamada não sabe onde ele trabalhou, ou então, a depender da complexidade da atividade, são vários setores, e se pegar a informação unilateral somente da reclamada, vai ficar com um gap dessas informações a partir do que o autor realmente fez, vai ser difícil essa conclusão imparcial. Então, o ideal é desmarcar e cancelar essa perícia, tá? Comunicar ao juízo que a perícia não foi feita porque o autor não compareceu e a reclamada não sabia o setor ou não tem elementos ali que compunham um laudo. Então, passa essa questão para o juízo, peticiona e informa o juízo para poder tomar providências frente a essa situação, né? Então, o perito está falando, eu fui até a perícia, mas eu não fiz a perícia porque o autor que sabe o setor onde ele trabalhava, as atividades que ele fazia de fato, não estava presente, então não foi possível a realização da perícia. Portanto, esse perito aguarda posicionamento do juízo quanto ao fato, mais ou menos assim. Então, essa questão, à medida que a gente vai fazendo perícia, em 10 minutos a gente consegue decidir, tá? É uma coisa muito rápida, então você acaba nem perdendo muito tempo ali, você cancela. E é melhor cancelar nesses casos de dúvida, porque muitas vezes tem uma outra questão também, que à medida que a gente vai tendo experiência, a gente já sabe qual vai ser mais ou menos o final do laudo se a gente chegar seguir em frente. Vai faltar muitos elementos, então você vai travar ali no laudo se você fizer essa perícia. O laudo vai ser um pouquinho mais complexo para você poder fechar, né? Você não vai ter elementos de prova suficiente para colocar ali dentro do seu laudo. O seu laudo vai ser um laudo mais raso, digamos assim, um laudo facilmente contestado, tá? Até mesmo por ambas as partes, de repente, e corre o risco também, por conta de todas essas controvérsias ou falta de prova que o perito não conseguiu levantar, por essa lacuna, por essa falta do autor, digamos assim, tem que fazer a perícia novamente. Então, ao invés de você perder 10 minutos resolvendo rapidamente se você cancela e faz perícia outro dia, você vai ter que repetir a perícia novamente. Então, o seu tempo, o seu desgaste de tentar ficar explicando uma coisa que você, de repente, não conseguiu pegar elementos, vai ser muito maior do que se você, em 10 minutos, resolver que não vou cancelar a perícia porque não tem condição de fazer sem o autor aqui presente na perícia, tá? Então, essa é uma questão. Então, só para finalizar, pessoal, assim, eu gosto sempre de fatos práticos, reais. Já aconteceu mais do que uma vez comigo, em perícia judicial, na portaria, ou logo na chegada no setor, no local da empresa, eu detectar esse tipo de situação, tá? Então, já aconteceu comigo fato real, perícia em um aeroporto, onde uma empresa terceirizada, logo quando eu cheguei eu perguntei para a reclamada, o reclamante não veio? Não veio. Até agora pelo menos não apareceu e já tinha passado o horário exato da perícia. Ok, você conhecia a atividade dele? Não, porque eu sou novo. Tem alguém na empresa que conhece a atividade dele? Não, porque as pessoas que estão aqui, todas elas não são da época do período do reclamante. Então não tem como ter perícia. Então em 10 minutos você já consegue detectar isso, né? Que é uma situação que você não vai ter elemento suficiente para poder finalizar o seu laudo. Não tem como, tá? Então a reclamada não conhece a atividade, o reclamante não compareceu,
Aí você pega uma situação que nessa na prática, um aeroporto é gigante, ele pode adentrar em vários locais, não sabe quais são os locais, né? Então não tem como fazer uma perícia dessa. Em 10 minutos você já consegue chegar à conclusão que vai ser impossível fazer, tá? E isso, à medida que você vai fazendo muitas perícias, ou que começa a fazer as perícias mesmo, é bem comum, tá? Vai ter autor que vai faltar, mas vai avisar antes e de repente você vai adiar porque a presença do autor é necessária no ambiente, não tem como fazer sem ele, você consegue de repente nem marcar para aquele dia, mas grande parte dos autores no dia mesmo, eles acabam não avisando, simplesmente não comparecem e você fica ali nessa saia justa, né? Mas saia justa que você consegue resolver. Então, como eu disse inicialmente, o prejuízo é muito menor de você ali em 10 minutos resolver e não fazer, do que você fazer e perder muito mais tempo com aquela questão, tá? E isso aí não vai causar nenhum prejuízo pro perito, tá? Isso é uma decisão ali do perito, o juízo tá bem acostumado com essa situação. Aliás, ele quer profissionais que atuem exatamente com essa autonomia, né? Que saibam resolver esses problemas frente à perícia, né? Porque imagina se você chega e depois passa uma petição, não sabe o que faz, ou fica reclamando porque o autor não foi. Não, simplesmente você age ali, você já decide, cancelou e comunica isso para o juízo, e aí provavelmente ele vai peticionar alguma coisa a respeito depois, avisando as partes que o perito vai entrar em contato novamente para fazer o agendamento, enfim, e isso tudo fica registrado lá no processo e não vai ter nenhum prejuízo pro perito, tá? Porque ele está se comunicando acerca do fato. Aí, pessoal, só para concluir, então, deixar claro para vocês também, nós já fizemos também várias perícias que o reclamante não compareceu, mas desde que as pessoas dentro da empresa saibam efetivamente a atividade desse reclamante. Bom, pessoal, então é isso. Então vocês entenderam, né? Não dá para fazer uma perícia em 10 minutos. Mais rápido que seja, você vai precisar um tempinho maior, perícia mais simples que seja. Os 10 minutos é quando nesse tipo de situação que você realmente vai precisar cancelar por conta da situação, né? Ou seja, você não vai ter elemento suficiente para poder fazer a perícia e, de repente, ter os questionamentos pertinentes ao processo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Até, pessoal.